Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Bianca e voltamos hoje com mais um estudo sobre a carta de Paulo à igreja de Colossos. Eu quero trazer alguns lembretes da aula passada. Primeira coisa, Paulo nunca tinha visitado a igreja de Colossos. Ele tinha ficado, sim, 3 anos em Éfeso. E Colossos era uma pequena cidade da província da Ásia, cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Então, era próxima, né? Epáfras foi um nativo de Colossos, convertido pelo apóstolo Paulo. Provavelmente, né, esse homem visitaria a cidade de Éfeso, conheceria o evangelho e levaria para a cidade de Colossos, né, todo o descobrimento, toda a palavra lançada de Paulo para a sua vida. Levou para a sua terra nativa o evangelho. A igreja aparentemente se reunia na casa de Filemon. Por causa da prisão de Paulo em Roma, seu cooperador Tíquico foi quem levou aos colossenses a carta que Paulo escreveu para eles. Bem, então, esses são os lembretes da aula passada. Paulo nunca tinha visitado a igreja de Colossos, mas estava próximo do local, uns 160 quilômetros de próximo, na cidade de Éfeso. Epáfras provavelmente ouviu um dos sermões de Paulo em Éfeso e levou para a tua cidade, levou para a sua cidade, para aquela província da Ásia, Colossos, o evangelho. Então, a igreja de Colossos começou provavelmente na casa de Filemon, tá? E por Paulo estar preso, quem levou a carta até os colossenses foi Tíquico. Hoje nós vamos estudar ocasião e propósito. Paulo escreveu esta carta com 4 propósitos. Primeiro propósito, expor e rejeitar a heresia que estava acontecendo dentro do ambiente cristão, dentro da comunidade de Colossos. Segundo, instruir a verdade aos colossenses e alertá-los do perigo de retornarem aos vícios pagãos. Então, essa carta é um alerta de Paulo de que eles teriam que ter cuidado para não voltarem aos costumes pagãos, à sua natureza pecaminosa. Terceiro, expressar interesse pessoal pelos crentes. Então, Paulo mostrava que ele não estava interessado nos crentes só para ter número, ele era interessado na alma, ele tinha uma importância, ele se importava com a alma, ele se importava com a vida daqueles que se convertiam a Cristo. Ele queria saber se estava tudo bem, como eles estavam, como a fé deles estava. Tá? Então, essa carta vai expressar esse lado de Paulo, em se preocupar pelo pessoal. E o quarto propósito é inspirá-los a promover o amor mútuo e a harmonia. Então, um dos propósitos que Paulo tinha, era inspirar aos crentes de Colossos a ter amor mútuo um pelo outro e também ter harmonia entre eles. É muito importante, irmãos, dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, a gente manter essa harmonia, essa coinonia, essa visão de unidade, Eu sempre lembro quando fala sobre unidade, quebra de unidade, que o reino dividido, ele não subsiste, ele não tem como subsistir. Então, nós cristãos precisamos lutar para que o reino dos céus, o reino de Deus, venha a ter harmonia entre si, que os irmãos vivam em harmonia, que procuremos um meio de viver em harmonia um com o outro,
Como fazer isso, missionária? Eu acredito que se nós tentarmos entender a diferença do outro, tentarmos aceitar a diferença do nosso irmão, isso já nos ajudaria muito. Você entender que você está fazendo parte de um grupo que é totalmente diferente a você, totalmente diferente da sua criação, diferente dos seus pensamentos, você tentar se encaixar respeitando isso já ajudaria muito, tá bom? Característica. Qual é a característica dessa carta? Primeiro, nenhum outro livro do Novo Testamento apresenta mais completamente a autoridade universal de Cristo ou a defesa com tanto cuidado. Então, essa carta vai mostrar com muito cuidado a autoridade universal de Cristo. Paulo quer enfatizar isso, que Cristo tinha autoridade sobre todos e sobre tudo. Colossenses tem uma semelhança próxima com Efésios. A carta de Colossenses tem uma semelhança próxima com a carta de Efésios, em linguagens e assunto. Então, você vai sentir similaridade, não é a mesma coisa, tá? A carta de Colossenses não pode ser comparada como uma carta igual a Efésios, não, mas tem coisas que são similares, tem coisas que fazem lembrar a carta de Efésios, tá? Paulo fez um alerta quando aqueles que ensinam. Paulo fez um alerta quanto àqueles que ensinam que para tornar-se verdadeiramente espiritual era preciso submeter-se a rituais, festivais e dietas especiais. Então, Paulo ele vai dar um alerta, porque havia um grupo religioso se infiltrando, né, na igreja de Colossos com a seguinte ideia: para que você seja mais espiritual, para que você tenha um crescimento espiritual mais rápido e para que você tenha um crescimento espiritual mais aflorado, você precisa fazer tais rituais, você precisa fazer tais ofertas. Ainda hoje existem algumas religiões que pedem um sacrifício, né? Pedem um sacrifício humano que você precisa fazer para que você obtenha uma potência espiritual maior, né? Isso, na visão cristã, na visão da carta de Colossos, não é necessário. Eu não estou aqui com esse estudo abolindo jejum, eu não estou aqui abolindo uma busca incessante do Espírito Santo, não. Mas tem coisas que se tornam rituais espirituais, a qual não há necessidade. O que nós precisamos para um crescimento espiritual é se aproximar de Jesus. Somente isso. Amém? Ter uma afinidade, uma intimidade com Jesus. Isso vai fazer com que a gente venha crescer espiritualmente. Por que crescer espiritualmente? Porque ao passo que eu me aproximo de Cristo, ao passo que eu conheço a Cristo, mais visível fica as coisas do reino de Deus, tá? Por isso que há uma especificação sobre crescimento espiritual. Bom, você começa como uma criança, né? Uma criança pequena, ela não tem discernimento muito das coisas, mas ao passo que ela cresce, ela começa a identificar o que é bom, o que é ruim, o que é certo para ela, o que não é certo, ela começa a identificar. Então, nós também, ao passo que a gente vai conhecendo, vai crescendo, né, no conhecer, no aprender, nós vamos descobrindo coisas que antes para nós eram ocultas e que agora não é, né? A minha filha, a Rebeca, ela tem 8 anos e aqui na minha casa, na minha cozinha especialmente, tem um relógio que conta as horas, o minuto, né? Não de forma digital, mas cronológica.
E aí o que acontece? Ela olha para o relógio e ela não consegue identificar nada. Para ela é como se ela não estivesse vendo nada. Ela olha os números que ela conhece muito bem, mas ela não sabe que horas tem. E ela fica, mãe, tá no 11 e tá no 9. O que significa isso? Ela não entende, né? Mas com o passar do tempo, ela vai conseguir, de tanto ela olhar, se familiarizar, de tanto eu explicar a ela que o ponteiro pequeno, que o ponteiro maior tem uma função, após algum tempo, ela vai olhar e vai saber me dizer, mãe, são 11h30, são meio-dia, porque ela vai crescer e ao passo que ela for crescendo, observando aquelas coisas que antes eram ocultas, agora vai se tornar bem mais natural para ela. Então, esse crescimento espiritual que Deus quer. Quanto mais eu me aproximar de Jesus, quanto mais eu tentar olhar para Ele, eu tentar buscar o conhecimento dEle, eu tentar buscar estar perto dEle, maior será o meu crescimento em identificar coisas que para mim era impossíveis, tá bom? Então, espero ter feito você entender um pouquinho o que Paulo queria dizer quando fala sobre alertar o povo de que o crescimento espiritual não estava em fazer rituais, nem dietas mirabolantes, nem festivais para poder obter o crescimento, tá bom? Outra coisa que mostra a característica dessa carta. Eles buscavam por maturidade espiritual nesses rituais externos, mas Paulo os ensina que eles deveriam se concentrar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, uma das características dessa carta é que Paulo vai ensinar esse povo a olhar mais para o céu, ao invés de olhar só para a terra, só para as circunstâncias. Então, Paulo vai orientá-los que eles devem olhar, prestar mais atenção das coisas que são dos céus do que das coisas que são terrenas. Olha o que ele diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele na glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, dessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem com os seus feitos. Então, olha o que Paulo está ensinando a eles, que eles devem pensar nas coisas do alto e se desconectar das coisas aqui da terra. O que Paulo está dizendo? Que eles devem viver mais para o reino e deixar de viver os seus próprios desejos. O que Paulo está dizendo é que eles devem buscar mais a vontade de Deus e deixar de buscar mais os desejos que trazem prazer para a sua carne. E Paulo traz um alerta: olha, vocês precisam entender que vocês já morreram para esse mundo. Né? Todos vocês que foram batizados, que aceitaram Jesus, vocês já morreram para esse mundo. Agora habita em vocês uma nova criatura. E essa criatura não vive na prostituição, não vive na lascívia, tem um comportamento decente, tem uma forma de falar respeitosa. Então, Paulo vai mostrando a eles a necessidade deles viverem mais para o reino de Deus. Então, uma das características é olhar mais para o céu
do que para a terra. Bem, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, sei que essa aula foi bem rapidinha, espero ter esclarecido algumas coisas sobre esse livro, essa carta. Quero dizer para todos vocês que estão me acompanhando que é um estudo básico, é um estudo que vai te dar sim um início de entendimento para quando você quiser pregar essa carta, você já entendeu o que Paulo queria falar, e isso vai trazer um peso em cada capítulo diferente, porque quando você descobre o contexto, você acaba tendo uma outra visão de todo o texto, né? Então é um estudo básico, porém baseado em estudos de livros, bíblias de estudo. Eu tenho pesquisado a Bíblia Plenitude, a Bíblia de estudo pentecostal. Tem alguns livros no meu tablet também, né? Algumas bíblias que tem estudos no meu tablet que eu tenho pesquisado. Vou na internet, então é um estudo conciso, né? É um resumo conciso de algo real, de fontes seguras para o teu coração, tá bom? Então, é um pequeno estudo hoje, porém, nós vamos continuar esse estudo numa próxima aula, onde nós vamos começar falando sobre o conteúdo dessa carta, tá? No próximo estudo, nós vamos entrar no conteúdo dessa carta. Qual é o conteúdo dessa carta? Tá bom? Espero que vocês estejam anotando, estejam conosco, e no próximo estudo, conteúdo dessa carta. Qual é o verdadeiro conteúdo dessa carta, tá bom? Vamos fazer a nossa oração final? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, que cada um que estiver disposto a estudar, a meditar na Tua palavra, venha entender tudo que está sendo explicado aqui. Senhor, que o meu linguajar não fique pesado nem difícil de compreensão. Fala através de mim, Senhor, para o coração dos teus servos. Me usa somente como instrumento, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. A cada vida abençoa, guarda, em nome de Jesus eu peço. Amém. Até o próximo estudo. Fica ligadinho, anota tudo, porque vai ser muito bom para a tua vida, tá? Um beijo.